Eu sou o Hudson, sou atualmente um dos organizadores da Gaymada São Paulo e eu fui convidado para falar um pouco sobre como foi me assumir como gay, como foi essa fase, dificuldades, tudo que eu passei na época. E primeiro eu gostaria de abrir uma pergunta para reflexão, que é, tipo, por que se assumir, né? Por que que uma pessoa LGBTQIA+, precisa se assumir, precisa se sentir diferente das outras porque ela gosta de uma pessoa do mesmo sexo, sabe? Por exemplo, tipo, você, uma pessoa heterossexual, ela não precisa chegar para os pais dela e falar: olha, mãe, pai, eu sou hétero e eu gosto de uma pessoa do sexo oposto, como se fosse diferente, sabe, da gente. Que precisa chegar para os pais e falar: olha, eu tô namorando com uma pessoa do mesmo sexo. E então é uma coisa que, por causa de uma construção da sociedade, a gente tem que passar por isso. Só que nem todo mundo consegue, tipo, se assumir e não passa por dificuldades. Às vezes o jovem é colocado para fora de casa, é espancado pela própria família, não tem onde morar, precisa viver na rua. Fora muitos jovens que não conseguem passar pela própria pressão que ela está sentindo sozinha, não consegue se assumir e acaba tirando a própria vida, porque sofreu uma pressão demais e ela não soube ah, lidar com esse problema que não deveria existir, né? E também tem toda uma questão de objetificação da pessoa LGBTQIA+. Eu, por exemplo, quando me assumi, hoje em dia eu vejo como eu fui objetificado, mas na época pra mim era tipo ótimo, porque eu me assumi pra alguém que conseguiu me acolher e que conseguiu me ajudar durante uma boa parte da minha vida e fazer com que eu me aceitasse. Só que hoje eu paro pra pensar e na época eu era meio que como se fosse uma bonequinha de uma ex-amiga que, sei lá, ela começou a me tratar como se eu fosse um prêmio, falando que eu era um sonho que ela realizou, porque ela sempre quis ter um amigo gay pra ela fofocar, pra ela sair pra fazer compras e tipo, sabe, eu era muito mais do que isso, sabe? Fora tudo mais que eu ainda iria passar só pra poder achar que eu era um brinquedo. Enfim, quando eu me assumi, eu não tive dificuldades de rejeição. Foi uma, foi uma grande fase assim, de choque para minha família, né? Eles na época não imaginavam que eu era gay. E aí teve primeiro aquela fase de negação deles, de achar que era uma fase, de que aquilo ia passar. E para eles era isso. Era como se fosse uma modinha, né? Mas apesar da aceitação, óbvio que também tinha todas aquelas piadinhas preconceituosas que pra eles eram tipo uma brincadeirinha assim de boa, sabe? Tipo, ficavam perguntando sobre, e aí, já resolveu sair com alguma menininha pra experimentar? Como é que tá? Ainda é gay? E tipo, aceitavam, mas ao mesmo tempo ficavam com essas chacotinhas, sabe? Preconceito na família, então, fora essas piadinhas que pra eles não eram preconceito, mas que depois de um tempo eu cansei e eu falei: olha, não gosto dessas brincadeiras, são brincadeiras homofóbicas, e eu comecei a confrontar eles, transformando as perguntas deles em perguntas que, tipo, acabavam chateando eles, então eles pararam. Eu não tive problemas também na escola, eu não tive, não sofri preconceito com os coleguinhas, é, até porque quando eu, eu me descobri, né, quando eu percebi que eu gostava de garotos na época da escola, eu, por medo de passar por todo esse processo
de, de bullying e de humilhação pública e tudo mais, eu preferi cortar contato com os amigos que eu tinha. Então eu parei de ter uma vida social. Eu ia para a escola, eu sentava na minha cadeira, eu fazia a minha lição, dava o meu horário de ir embora, eu levantava e ia embora. Eu não conversava com mais ninguém, eu preferi cortar laços com todo mundo. Mas, tipo, eu não sofria preconceito na escola, através dos meus colegas, porém eu chegava na minha rua, tipo, que era a rua onde vários dos meus colegas de escola moravam, e na rua eu sofria, tipo, chacotas de ai, viadinho, ai, mulherzinha, só que não deles, e sim das mães deles. O que era mais chocante, porque você vê pessoas que eram da idade da minha mãe, tipo, mexendo com um adolescente de 12, 13, 14 anos assim na rua, sabe? De graça. E eu nunca comentei isso com a minha mãe, porque eu não queria que ela fosse procurar briga com ninguém. Então, na verdade, eu acho que eu comentei depois de muitos anos mesmo, quando eu já tinha me assumido pra minha mãe. E ela ficou revoltadíssima, falou que se eu tivesse contado ela ia lá brigar com elas. E foi exatamente o que eu quis evitar, então. Mas foi isso. Essa fase de me isolar dos amigos foi mais ou menos na época, foi por 2002, 2007. Entre 2002 e 2007 eu já não tinha mais laço com amigos nenhum. E emendando, tipo, lá pra 2004, eu também parei de querer ter um contato com a minha família. Porque já tava assim, eu já não tinha mais amigos, e aí eu só tinha contato com a minha família. Meus tios, né, tipo, primos e as festinhas que rolavam em casa. Só que aí começou aquela fase de você chegar numa festinha de família e aí os seus tios ficavam perguntando: "E aí, e as namoradinhas? E aí, como é que tá pegando muito? E aí, tem muita menininha na escola? E não sei o quê. Você é muito misterioso". E eu não era o tipo de pessoa que eu queria falar, tipo, tô pegando várias. Nossa, ai, tô com tô saindo com a menininha lá da escola. Tipo, não, isso me incomodava, porque era uma mentira que eu não queria manter e eu também não queria criar. Então eu preferi me afastar. Eu não respondia as perguntas de ninguém e eu me isolava no meu quarto e ficava jogando meu videogame de boa, né? Porque eu não me sentia bem em ficar mentindo. Então, durante 2002 até 2007, foi mais ou menos a época que eu terminei a escola, eu perdi contato com meus amigos e com a família por medo de descobrirem que eu era gay e, sei lá, me expulsarem de casa, não me aceitarem, ser humilhado na rua, essas coisas que, tipo, que a gente passa e que não deveria passar, né? Porque, como eu falei no começo, toda essa coisa de você ter que se assumir só porque você gosta de uma pessoa do mesmo sexo. Lembro também que logo quando eu me assumi para minha mãe, ela começou a me perguntar se eu queria ser mulher, se eu ia começar a andar na rua vestido de mulher, como que seria. E aí na época, eu tinha um próprio preconceito que eu levava para poder agradar eles. Então eu falava que não, que jamais, que eu não queria me vestir de mulher, que eu achava isso bizarro, esse tipo de coisa. Que hoje em dia eu tenho vergonha de falar porque por já ter falado essas coisas preconceituosas. Mas o que importa é que com o tempo, eu fui me tornando uma outra pessoa que se aceitou e que tô aqui para ajudar e para, tipo, cada vez mais entender sobre toda a comunidade LGBTQIA+, e continuar me envolvendo sempre. Foi quando eu me senti assim, com total apoio e respeito da minha família, que eles já não tinham mais as dúvidas deles e que eu comecei a falar cada vez mais abertamente com eles, levar namorado em casa, e aí eles começaram a interagir muito com o meu namorado da época. E ter o apoio da família
importante, porque você tem o apoio da família, então você começa a se sentir bem, você começa a ter sua autoconfiança de volta. Então eu comecei a fazer várias coisas que eu tinha deixado de lado na época que eu comecei a ficar só trancado no meu quarto. Então eu comecei a recuperar amigos, a não ter medo mais de sair na rua, de fazer amizade com pessoas, de curtir a vida. Então eu me tornei uma outra pessoa, sabe? Eu tirei um peso assim das costas enorme que eu carreguei durante esse tempo, mas que consegui tirar graças a Cher. E hoje em dia eu me considero uma pessoa que tipo, tô ótimo, sabe? Tenho assim um ciclo de amigos que eu considero que é uma família que eu escolhi, sabe? É tipo meus amigos que me apoiam, que eu os apoio, a gente se ajuda, a gente se fala, a gente sai, quando é preciso a gente tá lá com o ombro para apoio um ao outro. E a minha família também super recebe meu namorado em casa e pergunta do meu namorado sempre. Então tipo, para eles eles não veem mais como eles viam antigamente. Para eles era uma coisa diferente. Para eles apenas veem que tipo, eu apenas namoro um garoto e não uma garota. E eu procuro sempre estar envolvido em projetos LGBTQIA+. Como eu falei, eu sou um dos organizadores da Gaymada São Paulo, que é um projeto que já existe desde 2016, foi criado por um grupo de amigos meus e hoje em dia eu ajudo a organizar. E é um evento que a gente busca levar os jovens da comunidade LGBTQIA+, para a rua, para a gente ocupar um espaço. A gente passa uma tarde jogando queimada e dançando, se divertindo. Às vezes tem palestras que ajuda a tirar a dúvida de vários jovens que às vezes estão lá assim se sentindo meio perdidos. E eu mesmo aprendi muito com essa minha família, né, que eu admiro bastante. E eu aprendi muito, procuro sempre estar aprendendo, sempre estar envolvido em projetos LGBTQIA+, e divulgo, e por isso que eu aceitei participar também desse projeto novo, que eu achei super incrível quando eu recebi o convite da minha amiga. E eu espero que esse projeto ajude as pessoas a se conscientizarem mais, a ir atrás de informação, não sair julgando ninguém sem conhecer aquela pessoa, sabe? Você não sabe o que a outra pessoa é, você não sabe o que ela está passando, então apenas estenda a sua mão e, tipo, ouça, converse, pergunte se está tudo bem. Se você tem alguém na família que acabou de se assumir, tente dar mais atenção para ela, ver como ela se sente, se ela precisa de alguma ajuda, se está passando por alguma coisa, algum tipo de preconceito nas ruas ou na escola, no trabalho. Tente ajudar e ouvir, que é a melhor coisa. E é isso. Gostaria de agradecer a oportunidade. Espero ter ajudado. E gostaria de deixar aqui, então, a rede social da Gaymada, para vocês curtirem. E vejo todos lá, depois dessa pandemia e quando a gente poder voltar para as ruas. Tchau, tchau.